As cidades também são exemplos de substantivos femininos. Quando eu me refiro a alguma cidade, eu trato ela como um substantivo feminino. A exemplo, nós temos Salvador. A cidade de Salvador é linda. Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é maravilhosa. Paris, a cidade-luz, certo? Então, são substantivos femininos que precisam do artigo feminino, seja ele no singular ou plural, definido ou indefinido. Beleza? Amores, há também regrinhas dessa passagem de substantivo masculino para os substantivos femininos. Algumas regrinhas básicas que vocês vão aprender assim, ó, rapidinho, tá? Bora lá com a tia Dá, então? Ó, quando eu tenho um substantivo masculino terminado em OR, quando eu vou passar esse substantivo para o feminino, eu vou fazer a troca, tá? Eu vou trocar o OR por ora, tris ou eira, certo? Então, bora lá? Exemplos: vereador, vereadora, imperador, imperatriz, lavador, lavadora. Viram? Eu fiz a troca, beleza? Quando o substantivo masculino terminar em ão, eu vou continuar fazendo a troca agora por an, oa e ona, tá? Então, eu tenho cidadão, cidadã, leão, leoa, comilão, comilona, beleza? Bora lá, então. Quando eu tenho um substantivo terminado em é, vogalzinha é, eu vou trocar pela vogal a ou por essa com 2 S, essa com um S e issa, tá? Exemplos: elefante, elefanta, conde, condessa com 2 S, duque, duquesa com um S, sacerdote, sacerdotisa, tá? Ó, nesse primeiro grupo eu fiz a troca. Agora tem um grupinho que eu não vou trocar, eu vou acrescentar, tá? Quando os substantivos masculinos terminarem em E ou Z, tá? Eu vou acrescentar a vogalzinha A. A exemplo fica assim: freguês, freguesa, juiz, juíza, tá? Ó, no primeiro grupo, nós falamos sobre trocas, ok? Uma terminação por outra. No segundo grupo, nós falamos de acréscimo. Eu acrescentei uma vogal à terminação do substantivo masculino, ok? Belezinha. Amores, vimos os substantivos biformes, que são aqueles que têm 2 formas para designar o masculino e o feminino, tá? Agora nós vamos ver os substantivos uniformes. Olha, o próprio nome dele já diz. A tia Dai já falou que a gramática é linda, 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 linda. Por quê? Porque ela é autoexplicativa, tá? Não vamos taxar a gramática como chata, não. Ela é ótima, perfeita e muito útil, tá? Então, bora lá aprender com a tia Dai. Os substantivos uniformes. Uniformes, como o próprio nome já diz. Ou seja, eles apresentam apenas uma forma para designar os substantivos em masculino e feminino, tá? Apenas uma. Uni, tá? Os substantivos uniformes, eles se subdividem em substantivos epsenos, comum de 2 e sobrecomuns, tá? Os substantivos epsenos são aqueles que nós vamos designar os animais,
tá? Nós vamos falar dos animais, dar nomes aos animais. O substantivo não é aquela palavrinha que dá nome às coisas, os seres, os animais, as pessoas. Então, nós vamos nomear os animais. Porém, o substantivo epiceno é um substantivo uniforme e ele apresenta apenas uma forma para nomear esses animais. Os substantivos epicenos, como apresentam uma forma para nomear os animais, eles utilizam-se das palavrinhas macho e fêmea para diferenciar os sexos. Então, a exemplo, nós temos a girafa. Eu não tenho a girafa e o girafo. Não. Eu tenho a girafa macho e a girafa fêmea, certo? O jacaré. Eu não tenho o jacaré e a jacaroa. Não. Eu tenho jacaré macho e jacaré fêmea. Cobra. Eu não tenho, de novo, a cobra e o cobro. Não. Eu tenho a cobra macho e a cobra fêmea. Então, são substantivos que vão se referir a animais. Esses animais são diferenciados do gênero com as palavrinhas macho e fêmea, tá? Substantivos epicenos são aqueles que se referem a animais, diferenciando os gêneros pelas palavrinhas macho e fêmea, tá certo? Beleza. Substantivos comum de dois. Comum de dois. Gente, é quase autoexplicativo, né? Mas tudo bem, a tia Dá explica. Comum de dois. Serve para os dois gêneros, tá? Para ambos os sexos. Então, possui apenas uma forma, já que é um substantivo uniforme, para ambos os sexos, masculino e feminino. Porém, para distinguir esse substantivo, eu vou utilizar os artigos o ou a, uma ou umas, tá? Então, o que vai fazer a diferença quando eu for falar se é do sexo masculino ou do sexo feminino é o artigo. Lembrem, o artigo é de total importância. Ele é o melhor amigo do substantivo. Ele sempre vem na frente do substantivo, porque ele vai me dizer, ele vai falar para o substantivo se ele pode se flexionar em masculino ou feminino, singular ou plural, tá bom? Não esqueçam, os artigos são os melhores amigos do substantivo. Eles dois se flexionam juntos em masculino e feminino, plural e singular, tá bom? Lembrando que eu tenho dois tipos de artigos, os definidos e os indefinidos. Os definidos são aqueles que definem o substantivo. O, a, os, as. Masculino, feminino, singular, plural. E os indefinidos são aqueles que não definem. Pode ser qualquer substantivo. Uma, uns, umas. Exemplo. A casa de Maria é amarela. A casa de Maria. Eu estou definindo, estou determinando que aquela casa, em especial porque é de Maria, é amarela. Certo? Agora, se eu chegar assim na sala de aula e falar assim: amores, a tia Dé encontrou uma casa azul. Pode ser qualquer casa azul de qualquer pessoa. Eu não estou definindo, tá bom? Então, há essa diferença. Eu já falei isso em sala de aula, tá bom? Então, os substantivos comum de dois, eles, por serem substantivos uniformes, eles só apresentam uma forma para definir, para se relacionar ao masculino e ao feminino. Porém, precisa do acompanhamento dos artigos para dizer se esse substantivo é feminino ou masculino, tá? A exemplo, nós temos jovem. Eu tenho o jovem e a jovem. O jovem menino está muito doente.
A jovem garota saiu saltitante. Então, eu tenho essa diferença entre feminino e masculino de acordo com o meu artigo, tá bom? Outro exemplo. O cliente e a cliente, desculpa. O cliente e a cliente. A cliente saiu satisfeita da loja. O cliente comprou um belo par de botas. Outra vez, o que vai me diferenciar é a utilização do artigo, tá bom? Além dos epicenos do comum de dois, eu também tenho os substantivos uniformes sobrecomum, tá bom? Os sobrecomuns, eles vão ter apenas uma forma para ambos os sexos, tá? Quando eu digo assim, a criança caiu. A criança caiu. Essa criança pode ser um menino ou uma menina. Porém, o substantivo criança não muda, nem o artigo que está juntamente com o substantivo não vai mudar. Por quê? Porque é um substantivo sobrecomum. Ele serve para ambos os sexos, masculino e feminino, tá bom? Outro. A vítima caiu da moto. A vítima caiu da moto. Então, a vítima pode ser um homem ou uma mulher. A vítima é um substantivo uniforme sobrecomum. Não muda. Ele se relaciona, ele pode designar tanto o homem como a mulher, sem mudar artigo nem substantivo, tá bom? Por isso que ele é sobrecomum, usado para os dois sexos. Amores, recapitulando, nós vimos os substantivos, que é uma classe gramatical variável. Ela flexiona em gênero, número e grau, tá? Para que haja concordância na frase, se faz necessário a flexão do substantivo. O substantivo, ele é aquela palavrinha que dá nome a todas as coisas. Seja ele concreto, seja ele abstrato, simples, composto, coletivo, derivado, primitivo, tá certo? Então, tudo que nós conhecemos são substantivos. Próprio, comum. Os substantivos, eles, como eu havia dito, eles são flexíveis, variáveis. E nós vimos o substantivo em sua variação, na sua flexão de gênero. Macho e fêmea, feminino e masculino. Em relação a essa flexão, nós temos dois tipos de classificação. Os substantivos biformes, que apresentam duas formas para designar os substantivos masculino e feminino, ok? E os substantivos uniformes, que apresentam pelo menos uma forma para designar os substantivos no seu gênero masculino ou feminino. Os substantivos biformes, por apresentarem as duas formas, eles pedem o artigo na frente. Então, o leão, a leoa, o tigre, a tigresa, o homem, a mulher, o professor, a professora, o médico, a médica. Então, são artigos que vêm na frente do substantivo para juntamente fazer a concordância de gênero, tá bom? Os substantivos uniformes são aqueles que possuem apenas uma forma para falar sobre os substantivos. Eu tenho uma subdivisão nos substantivos uniformes. São os epicenos, os comuns de dois e os sobrecomuns. Os epicenos, quando eu me dirijo aos animais, e eu falo a terminaçãozinha macho ou fêmea para distinguir os sexos. Girafa macho, girafa fêmea. Onça macho, onça fêmea.
tá? Os comum de dois são aqueles que têm apenas uma forma no substantivo, já que estamos falando de substantivos uniformes. Porém, para distinguir os sexos, eu vou utilizar o artigo masculino ou feminino. O jovem, a jovem. O adolescente, a adolescente, tá? Os sobrecomuns, eles apresentam uma forma, substantivo uniforme, porém, eles são sobrecomuns, eles não mudam. O substantivo, ele vai de acordo com o contexto. Eu tenho a criança caiu do cavalo. Essa criança pode ser um menino ou pode ser uma menina. Quem vai me dizer é o contexto. A vítima foi atropelada. Essa vítima, eu só vou saber se é homem ou mulher se eu for lá marocar, tá bom? Então, é um substantivo que serve tanto para o sexo feminino como para o sexo masculino. Amores, eu espero que vocês estudem, prestem atenção. Por favor, deixe dúvidas se tiverem, perguntas. Podem perguntar, a tia Dai tem o maior prazer de responder. Eu sempre estou lá na plataforma marocando, se tem alguma perguntinha. Outra dica da tia Dai. Lembra da diquinha da tia Dai que a tia botava no quadro? Pois é. Usem o dicionário. O dicionário é uma ótima ferramenta. Por favor, se tiverem dúvidas de vocabulário, não vá pesquisar no Google. Pesquise no seu dicionário, tá bom? Por quê? Porque a partir do momento que você gasta energia para pesquisar no dicionário, você tem uma assimilação melhor. Porque houve um deslocamento, um gasto de energia, um gasto de raciocínio para aquilo ali. Então, fica guardadinho na sua cacholinha, tá bom? Então, pesquisem no dicionário, usem o dicionário de papel. Não quero o Google Tradutor, não quero nada não, tá bom? Nada de virtual, eu quero dicionário de papel, para que vocês sintam as folhas, sintam a sabedoria entrando, tá? É muito bom isso. Então, amores, não deixem de estudar, tá bom? Façam as atividades que a tia Dai sempre tá olhando. Deixe suas dúvidas na plataforma, a tia Dai também sempre olha. E eu vou fazer umas aulas com correções de atividades, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em alguma coisa, deixe lá na plataforma que a tia Dai sempre vai responder. A tia Dai nunca deixa ninguém na mão, tá bom? Beijo, amores. Hasta luego.